Seja muito bem-vindo à tela da TV Sol, está no ar o nosso Dialogando e no papo de hoje convidados mais do que especiais para a gente falar sobre racismo, sobre preconceito, mas principalmente sobre vida. Seja bem-vindo à conversa do Dialogando, vamos conversar? Dialogando na tela da TV Sol e convidados especiais nessa tarde para a gente falar sobre temas que são peculiares, mas que de certa forma nos cutucam, né? Eles causam um frisson, assim, principalmente em quem sofre. Lucas, seja bem-vindo. Lucas é artista plástico, mora no Brasil, mas veio direto da Tanzânia se apaixonar pelo sertão da Paraíba. Seja bem-vindo, Lucas. A nossa conversa vai ser muito animada hoje, porque tem mulheres aqui com uma representatividade maravilhosa. Nádia, nós já estivemos conversando muitas vezes aqui nessas cadeiras, nos sofás da vida, né? Sobre muitos assuntos e hoje para falar de racismo, de preconceito, e a gente entende muito bem disso, né? Com certeza, porque é algo que a gente vive na pele, então a gente tem propriedade para poder falar, né? E levar também para as pessoas em casa algumas reflexões que são necessárias, principalmente nesses tempos de violências, na verdade, né? Muito importante esse momento. Exato, e principalmente para as mulheres, né, que é esse nosso público maior. Comigo também está a Nívia Ellen, que está aqui na nossa cidade de Patos fazendo um trabalho institucional, ela que é atriz. Nívia, seja bem-vinda ao nosso papo de hoje, desde já também já lhe agradeço pela presença. Eu que te agradeço pelo convite, um prazer estar aqui no Dialogando com você. Lucas, você veio para o Brasil desde quando? De onde surgiu essa necessidade de vir para o Brasil? Primeiramente, como eu já disse, eu sou africano, meu país é Tanzânia. Eu vim aqui através do meu tio, né? Ele é médico, Dr. John. Ele foi em Cuba, depois desse tempo ele tive a oportunidade para trabalhar no Mossoró. Depois desse ele foi trabalhar na cidade vizinha, aqui Catengueira. Então ele fez quase 18 anos aqui no Brasil. E hoje já mora uma parte da sua família aqui, né? Eu moro com eles. E depois, a primeira pessoa que trouxe para cá foi minha avó, mãe dela. Mãe dele. Ela é a primeira pessoa, depois ele ficou aqui. Em 2011, ele mandou convite para mim vir aqui. Então, eu vim aqui através dele. Você se apaixonou pelo Brasil e pelo sertão da Paraíba? Sim, porque até agora ainda estou continuando a morar aqui, viver aqui, comer tudo, cuscuz e outras coisas. Então... E a gente costuma dizer um jargão, né? A gente costuma dizer aquele famoso jargão, né? Não sei se já disseram com você, Nívia. Se você já tomou da água do Jatobá, não tem mais jeito. Você vai voltar a Patos, né? Então você ficou de vez, né, Lucas? Nívia, você já esteve também em Patos em outra oportunidade. Estive uma vez há um tempinho atrás, há uns anos atrás, mas muito rapidamente, agora dessa vez eu estou podendo conhecer mesmo a cidade, né? Patos é uma graça, as pessoas são muito hospitaleiras, estou adorando. Ô Nádia, quando a gente fala dessa vinda, por exemplo, para cá, né? Ele veio da Tanzânia para morar no Brasil. E algumas pessoas veem isso como oportunidades, né? De, por exemplo, também fugir desse preconceito que a gente está falando dele. Pois é, muito importante a presença de Lucas. Lucas, na verdade, foi um achado, né? A gente poder falar da nossa ancestralidade, da África como mãe, né, de todos os seres humanos. E para nós brasileiros, que temos uma parcela muito grande, não é pequena, mais da metade do povo brasileiro é negro, a gente poder ver chega a quase África, a 64% da população, né? Ver a África pelos olhos de um africano, depois viver num país que diz que não é racista, e você viver todo dia, né, expressões de racismo na pele. Então, poder comparar, poder ver pelos olhos de um africano e ver como que a gente trata, tanto a nós, como as pessoas que vêm de outros países, né, especialmente da África, é algo para a gente pensar e dialogar, aproveitando, né, o tema do programa, dialogar sobre. E ver a África que não nos é contada na escola, que não é contada nas novelas, nos livros, nos filmes. Né, uma África por quem conhece, né, e distanciada do preconceito que a gente aprendeu a ter. E é interessante, né, que a gente perceba que nós, na condição de brasileiros,
Nós não somos, né, uma parte da Europa como queremos ser, como a história está impregnada, né? Nós somos uma parte da África, né? E isso nos é negado. Qual foi o seu primeiro contato com o preconceito que você lembra, Nívia? Olha, como eu trabalho com a arte desde muito cedo, desde os 14 anos, você sempre percebe que as suas oportunidades são menores do que as meninas loiras, né, de do que as mulheres lisos, de olhos exatamente. azuis, né? Essas servem para todos os comerciais, toda a publicidade, como se a gente não consumisse. Exato. E a gente consome sim, né? A gente consome muito. Aliás, somos 64% quase da população. Pois é, se nós pegarmos só esse dado, é exatamente desse povo todo que sai toda essa movimentação econômica, né? Porque nós comemos, bebemos, andamos, nos vestimos, né? No geral, nós consumimos. Lucas, você se sente representado no Brasil? Ou você acha que existe ainda esse preconceito muito grande, que as pessoas insistem em dizer que o Brasil é um país sem preconceito, né? Não, na verdade, para mim, desde quando cheguei aqui até hoje, pode dizer que ninguém mostrou diretamente esse preconceito para mim. Aonde eu vou, além de eu não falar bem português, as pessoas acham um pouco estranho assim, mas na verdade aonde eu vou, tenta explicar algumas coisas, a pessoa presta um pouco atenção, explicação, às vezes fica um pouco estranho assim, a pessoa não entende assim, mas na verdade nunca aconteceu isso para mim. Que bom, né? Quando acontece, mas eu não posso saber como ele está me tratando mal, assim, porque eu aprendi como viver na sociedade, né? Então, tem algumas coisas que podem acontecer. Todo ser humano tem. Então, eu não levo como coisas sérias. Naquele momento, quando acontece aquelas coisas, eu perdoo naquele momento, vou embora, continuar. Até porque o problema do preconceito não é nosso, né? Tá na pessoa, tá né? Na pessoa. Eu vi uma frase essa semana muito legal de uma mulher negra que dizia assim: quando você não aceita a minha família, o problema não é a minha família, o problema é você, né? De onde nasce esse preconceito? Acho que as origens desse preconceito são bem antigas. Acho que desde a nossa colonização portuguesa, né? de toda essa introjeção dessa supervalorização da cultura europeia, né? E também, lógico, os ranços que a gente traz do processo de escravização, né? Dos negros, né, que foram, nos livros de história, trazidos, na verdade, sequestrados para cá, né, para trabalhar como, muito mais do que burro de carga, né, como a gente diz aqui no Nordeste, trabalhos braçais e de menor valia, né? Tanto que um escravo valia menos do que um animal. Então, construiu aquela ideia de que negro não tem alma, de que negro tinha que ser escravo para poder purgar seus pecados e poder ter direito a um pedaço. Somos muito preguiçosos, que somos, né? preguiçosos. Então, isso está muito entranhado. São 500 anos de Brasil, mais de 500 anos de Brasil, mais de 300 anos de escravidão. Então, foi construído todo um ideal, um ideário, uma representação no imaginário coletivo de que nós negros somos seres inferiores, que nós não somos inteligentes, somos indolentes, somos preguiçosos, né, que a gente não é cidadão de primeira linha, de primeira classe. Então isso está muito introjetado, né? A nossa mídia, né, a nossa literatura, né, muito europeizada, coloca isso muito fortemente, né? Então a gente acaba não estando representado, e quando estamos sendo representados é sempre em papéis, né, de pouca valia, digamos que assim, que não é, né? Na verdade, todo trabalho é digno, mas é a empregada doméstica, né? É o jardineiro, é o chofé. E principalmente isso nos é negado desde da escola, né? Exato. Desde onde você começa a se formar como cidadão, isso é omitido pra gente, né? A gente não sabe de onde a gente veio, a gente não tem uma memória dos nossos ancestrais. E a gente veio de um povo tão lindo, né? Como é a África, um continente tão maravilhoso, de pessoas tão sábias, tão fortes, resistentes, persistentes, né? A gente tem a força do trabalho, sim. Eu acho que falta pra gente quando você a estava na oportunidade. escola, por exemplo, você sentia essa diferença? Porque eu acho que nós ainda hoje estamos em pleno século XXI, mas nós Sinto sim.
E eu fui ver isso agora, porque quando a gente é criança, a gente não tem muito essa consciência. Né? A gente sofre, mas não sabe exatamente. o quê. Agora eu fui convidada para fazer um trabalho sobre Luiz Gama, que é um, Ai, que maravilha. é um homem que nasceu livre e foi Já vendido. quero dar uma salva de palmas. Merece, Luiz Já Gama me merece. sinto representada. É um intelectual inteligentíssimo. É um trabalho de teatro que eu Fiquei estou arrepiada fazendo agora. sobre o Luiz Gama com Del Garcês, que faz brilhantemente o Luiz Gama. Eu faço a Luísa Maim, mãe dele, Nossa, e narro outra. a história. E agora eu me arrepio também. Porque esse trabalho me emociona muito, porque a gente tem levado para as universidades, para as escolas, e levado a história desse homem que eu fui ver que eu não conhecia. Quando é que você Ninguém veio nunca pra tinha cá? me falado de Luiz Gama. Luiz Gama foi um homem que estudou direito por conta própria, Exato. como ouvinte, se tornou advogado, rábula, né? Que é como se chama, quem não tem um diploma, e libertou mais de 500 escravos. Né? Deu a carta de alforria para mais de 500 escravos. Isso é memorável, isso nunca aconteceu. Então, quando a gente vê essa fala, a gente entende que a nossa própria história, ela nos é negada, né? Porque a partir disso a gente também se empodera, né? De saber, por exemplo, que existiram e existem pessoas que lutam por essas causas para que a gente possa estar representado nessa sociedade que nós construímos. Exatamente. Né? Só que o que nós, por exemplo, se eu for contar, tenho certeza que no livro do meu filho não tem Luiz Gama lá. Não, e uma mulher empoderada como Luísa Como Maim. Luísa Maim, No uma mulher que séculos participou atrás. Que... de tantas revoltas, né? Como a Exato. revolta dos malês. Mulher lutadora, guerreira. Exatamente. Quer dizer, os negros sempre resistiram, mas a história nos conta na escola, no pouco que tem, é que nós fomos escravizados porque a gente aceitava mais docilmente. Porque a história real mesmo é de dói. Tem coisa que eu não consigo ler sem me emocionar, porque e evoca sabe o muita que coisa. é o pior, quando muitas vezes nós queremos enterrar os preconceitos que existem sobre toda essa diversidade, né? Sobre você ter uma opção sexual diferente, sobre a questão do negro, principalmente, é quando as pessoas dizem assim, não, isso é do seu imaginário. Isso né? não existe no Brasil. Não existe no Brasil, você está criando isso. Lucas, eu não sei se você estava me contando que você foi muito bem recepcionado aqui no Brasil. Tem sido, né? A sua fala é de paixão pelo nosso território e eu fico muito feliz com isso. Você se sente feliz no Brasil? Eu sinto feliz. E vamos dizer nessa parte, como está dizendo, vamos dizer, quando nós procuramos realidade, a vida de negro, vamos dizer, desde o começo, aquele tempo de escravidão até hoje, na verdade, africanos ou negro, ele não teve oportunidade, só porque tudo aquelas coisas boas fazia negro, muitas pessoas estavam escondendo. E outras coisas acontecem como, até hoje, algumas famílias, ainda ele sabe como você diz aqui, ele é muito preguiçoso, não quer estudar. Mas vamos ver desde no início, Lucas, como foi? Vou lhe fazer uma pergunta. Quando você decidiu ir para a arte, por exemplo, né? Sim. Porque eu já vi muitos amigos meus que são artistas plásticos Sim. também, e a própria família, quando eles decidiram investir, né, nesse trabalho profissional, dizia, não, porque você não gosta de trabalhar, você é muito preguiçoso, você só quer pintar, né? Então a gente não é entendido, né? Não é interpretado. Eu acho que você, na condição de atriz, também deve ter ouvido muito. Ah, porque você só quer mordomia, né? O trabalho duro ninguém quer saber, né? Isso acontece, Lucas, de verdade, na prática? Acontece, porque, na verdade, a pessoa que trabalha com arte, ele acha muito fácil, mas, na verdade, pensamento de um artista pode levar 1000 pessoas para uma pessoa, seu pensamento. Por quê? Artista, ele não cria. Forte, né? Artista, ele cria uma imagem e apresenta quase o mundo inteiro. Aquela imagem ou mensagem que leva uma, vamos dizer, escultura ou pintura, eles podem atingir muitas pessoas através daquela mensagem. Mas muitas pessoas, quando vê quadro, ele está olhando o quê? Sua beleza de cor. Mas aquele quadro tem mensagem muito forte. É isso, Tem muitas muito pessoas... sentimento ali, né, Lucas? Muitas pessoas que dizem isso não é esse trabalho porque você fica pintando. Mas ele não sabe o que coisa que leva na mensagem
pintor que fez aquela arte. Nívia, como você se sente hoje estar na tela representando uma mulher negra, cacheada, né? Nós passamos muito tempo para chegar nessa caixa de imagem, né? Foram muitas barreiras que nem todas ainda estão derrubadas. Eu me sinto responsabilizada. E responsável, exatamente, né? Acaba sendo uma carga muito grande para a gente, mas ao mesmo tempo tão importante, né? Porque a gente abre portas no local onde a gente está, né? Na mídia, você abre um novo universo, uma nova possibilidade para as pessoas negras no nosso país, mostrando que a única coisa que distancia a gente de uma pessoa branca é a oportunidade. Se nos dão oportunidade, a gente mostra que tem tanto talento quanto ou mais, né, em todas as áreas, não só nas artes, mas em tudo. E eu acho muito bom, assim, a minha sobrinha de 3 anos poder ver uma novela, ver um comercial na TV, um programa sendo apresentado por mulheres como nós, por homens negros, sabe? E poder se ver, porque antes a gente não tinha essa representatividade, a gente não se via. Mostrar que a gente está aqui, que a gente se assume. Eu já entrei na TV acreditando em mim, no meu trabalho, nos meus cachos, né, na minha cor. Nesse assanhamento todo, né? Nunca cheguei coitadinha em lugar nenhum. Eu acho então, que esse acho o principal cash de tudo, né? Eu acho que a cereja do bolo é esse empoderamento. É você não andar assim, mas você andar assim, né? Todo mundo de quem a gente dessa autoestima. Eu vou fazer um intervalo, gente, muito breve, tá? Pra gente voltar com esse papo e conhecer muito mais dessas pessoas que estão aqui hoje no Dialogando. É 1 minuto só, não sai daí. Se você vai tirar a sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Autoescola Cruz da Menina, credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência, profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Autoescola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Autoescola Cruz da Menina, você na direção certa. O primeiro semestre na Assembleia Legislativa foi de trabalho intenso. Quase 1.500 matérias apreciadas, 1.200 requerimentos e projetos de lei aprovados para melhorar o dia a dia do povo paraibano. Benefícios também para os servidores. Foi criado o Centro Administrativo, que já está de portas abertas no Paraíba Palace, um dos prédios históricos mais belos da capital, trazendo a Assembleia para ainda mais perto da população. Assembleia Legislativa da Paraíba. Trabalho que você vê. Oferecimento Moinho Patuense, tradição e qualidade. Rua Vereador Joaquim Leitão, 309 Centro. Televendas 3421-2048. Produtos do Moinho Patuense, do jeito que a gente gosta. Tô indo pro hotel, tá? Beijo. Should I turn it down, ma'am? Don't worry, I just finished my call. Aquele momento em que você se dá conta que já tá falando inglês. No CCAA, você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you're speaking. Posto Beira Rio 8. Novas e modernas instalações. Rua Solon Medeiros, no bairro do Jatobá. Com a gasolina mais barata de Patos. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5 às 19 horas. Então não tem, você acostuma com isso.
A gente vai para o intervalo, mas a conversa continua aqui. De volta com o nosso Dialogando e hoje, aqui nessas cadeiras maravilhosas, pessoas maravilhosas também para falar de um assunto super importante, gente. Diversidade, preconceito, racismo, né? E como a gente faz para viver tudo isso. Eu estou recebendo o Lucas, o sobrenome dele é muito difícil. Lucas, me lembre o seu sobrenome. Lucas Américo Candede. Exato, Candede. É isso, acertei dessa vez. O Lucas é artista plástico, veio da Tanzânia e hoje eu já quero entregar o título de cidadão brasileiro a ele. Você já se sente um brasileiro, Lucas? Não, na verdade, até agora eu sinto muito bem, porque, primeiramente, quando chega a local como esse aqui, como você diz, na minha mente, até lá na Tanzânia, esse tem coisas pelo conceito, assim. Eu estava pensando sobre isso. Esse local eu vou morar, qual tipo de pessoa está lá, né? Essa primeiramente tem que pensar, porque você não sabe aonde você vai. Será que eu vou ser aceito, né? Aceito, Será assim, que eu vou ser bem visto lá, né? É verdade. Então, mas a única coisa tinha aquela convicção, porque, por exemplo, meu tio, ele mora aqui há muito tempo, e essa é a única coisa que eu gostei, por exemplo, eu vou conhecer esse local. Se vai ter com sofrimento, eu volto no meu país. Legal isso. Essa história de ter raízes é fundamental, né? Quando o Lucas diz dessa necessidade de, não estando bem aqui, eu posso voltar para esse lugar. Eu acho que nós precisamos disso, né? Dessas raízes, né, Nádia? Com certeza, precisamos conhecer, precisamos ter essas raízes em casa, né? As pessoas, nós negros no Brasil, a gente tem essa lacuna de conhecer essa história dentro de casa, quem foram os meus avós, né? Eu sei que na minha herança eu tenho negros e tenho índios, meu pai é baiano, mas quem foram os meus avós, meus bisavós? Que papel eles tiveram nessa história, né? O que eles ajudaram a construir o Brasil fora do que a gente já sabe? Mas de onde é que eu venho? Quais são minhas raízes, minhas origens? A gente não vê isso em casa, não é culpa do pai, da mãe, é porque eles também negaram a eles, negaram aos nossos avós, aos nossos bisavós. E que na cultura africana tem uma coisa que é muito bacana, que é o respeito às histórias, que é contada de geração em geração. Essa parte, infelizmente, no Brasil, ela foi rompida. Mas muitas outras coisas que quando você observa o povo africano e o povo brasileiro, a gente tem muito em comum, como essa alegria de viver, esse colorido, essa fé na vida, né? essa vontade de se superar acima das adversidades, né? De você saber que você vai se candidatar a um trabalho, mas que você, quando diz que precisa pessoas de boa aparência, não está lá, está implícito que você não é o tipo de boa aparência. O mais legal, né? quando fala essa palavra, né? Boa aparência. Boa aparência. A gente entende, por exemplo, aqui, né? Que apareceu aquele cabelo chapado, né, Nádia? Não é, Nívia? Aquele cabelo assim, bem escorrido, a gente cresceu, né? acreditando nisso. Não é assim que funciona? Por exemplo, quando alguém diz na TV, né? Não, você precisa vir apresentável. Bom, e eu com esse cabelo assim, eu acho que eu estou apresentável, né? Estamos apresentáveis. Estamos, e muito. Mas tem essa construção, né, do liso. Nada contra as lisas, por favor, não é essa a questão. E é uma coisa que, no Cachos e Conversa, a gente tem falado muito. O espaço é para todos. Agora a gente está dando, digamos, uma certa prioridade a quem não teve esse espaço. São as cacheadas, as crespas, crespíssimas. Espaço para homens. A gente teve uma participação nesse último Cachos. De homem. Deixa o seu cabelo crescer, viu, Lucas? No próximo. De homens. Vai arrasar. Você não imagina, eu já fui rasta. Que legal. Gente, vou resgatar essas fotos do Lucas. Nívia, como você se sente estando na TV com esse cabelo todo, influenciando outras pessoas que estão sentadas do outro lado a se aceitarem? Como você disse, me sinto responsável e me sinto forte, porque poder estar num espaço desse representando pessoas que antes eu não tive a oportunidade de ver, é muito importante, é abrir espaço para todo mundo, é dizer, estamos aqui sim, viemos, somos fortes, lindos, inteligentes, cacheados e podemos fazer parte da construção do mundo, né? Não só desse país, que foi o que a gente fez, mas do mundo inteiro. Né? Verdade. Esse empoderamento, ele diversifica, né, Nádia? Eu acho lindo quando eu vejo alguém falar, né, de assumir a sua identidade, né, com brilho nos olhos, de alguém que realmente conhece, né, de onde veio, conhece as lutas diárias. E
isso é que é o bacana de você poder, no espaço como esse, estar conversando, no espaço como Caixas, né, em outros eventos que a gente está promovendo, de poder oportunizar as pessoas conhecerem um pouquinho. Porque é tão emocionante, como Nívia falou, e vai representar uma mulher incrível que nós brasileiras não conhecemos. Não conhecemos Luísa Maim, né? Não conhecemos Lélia Gonzalez, né? E tantas, Dandara, Alquatune, tantas mulheres que ajudaram, que lutaram, né, para ter Teresa de Benguela, uma líder, né, de quilombo, fantástica, guerreou, lutou. E a gente só conhece a história do branco. Nada contra. O Brasil é construído por várias histórias, mas a gente precisa dar espaço a todas elas. E a escola, como você falou antes, não tem esse espaço. Eu, como pesquisadora, meus 2 mestrados nessa área, a gente sente a dificuldade até das pessoas conversar. A gente tem receio de assumir assim, não, o Brasil é racista. Não, isso é sempre assim. Não é isso, não é bem assim, você não está entendendo. Você não está entendendo, né? E isso a gente precisa falar. O Brasil é racista, nós somos racistas. E a gente precisa ter consciência disso. Se aceitar assim, bom, eu sou racista, aí eu vou fazer o que com isso? Eu posso mudar. Né? Eu posso ver as pessoas como elas são seres humanos belíssimos. O que seria do mundo sem essa diversidade? Então, por que eu vou priorizar uma em detrimento de outras? Por que não amar a beleza do mundo, a beleza das pessoas? Outro dia vendo um depoimento de uma modelo, onde ela falava das diversas viagens que ela fazia pelo mundo, né? E ela precisou, as pessoas diziam, você é muito linda. Aí na hora de maquiar ela, fazia um nariz bem fininho, né? Faz esse nariz assim, porque é o que vende mais. Ela disse, não, mas você me contratou porque eu sou negra, né? Porque o meu estereótipo é esse, né? E depois pediram, por exemplo, para alisar o cabelo. Em uma dessas viagens, por exemplo, passaram 20, 30 pessoas no saguão do aeroporto, mas a única pessoa parada foi ela, né? E quando ela chegou dentro da sala da Polícia Federal, não estava só ela de negra, né? Tinha outros negros e ela simplesmente passou o olho e disse, e por que aqui só estão negros? Quer dizer que os brancos também não corrompem, não são ladrões também, só os negros que aparentam estar errados porque vão fazer uma viagem para o exterior. Então, querendo ou não, isso está impregnado, como se nós sempre fôssemos os culpados, né? Como se nós sempre precisássemos ser os suspeitos da história, né? Já aconteceu alguma situação com você em que você disse, pô, vamos parar com isso aí, porque não vai dar certo? Olha, diariamente a gente vive isso, né? No meu trabalho, não é fácil estar aqui hoje, né? Fazer o que eu faço hoje nunca foi fácil, porque os papéis, se não tem escrito lá do lado do seu personagem um ator negro, você não é chamado, você não é contratado. E isso acontece raramente. Então, assim, a gente vai com foice tentando o nosso espaço, porque ele não é dado de graça pra gente. A gente tem que ter muita luta, raça, né? É diariamente, e a gente sente na pele sempre essa questão de ser parado no aeroporto, de te olharem desconfiadamente. Ser seguido nas lojas. Ser seguido nas lojas. Eu já entrei em loja em que ninguém me atendeu. Também. É muito comum, na verdade. Eu tinha entrado para comprar. E às vezes você tá com dinheiro no bolso, vai pagar à vista e você é seguido, como se você... Pô, só porque eu tenho uma... Sou preta, né? Falava sou preta. Eu vou entrar, já tá escrito na minha testa, ladra. Vou te roubar, né? Você entra numa loja chique, as pessoas acham que você não tem condição de comprar. Eu já saí de uma loja com dinheiro dentro da carteira para comprar um vestido de festa, que não é um vestido barato, e você não comprar porque a vendedora fala assim, tem esses aí. Assim, sabe? Aí leva você pro pior espaço mais, né? Escondidinho da loja, com aquelas peças que ninguém mais quis. E isso assim, a gente se sente destruído, destroçado. Te mostra logo o saldão, né? Assim, você negro não tem dinheiro. Ele quebra por dentro. Nessa parte, é verdade, é um pouco difícil, porque o problema, a pessoa não quer aceitar como ele é. O problema está aí. Porque se eu estou com esse cor, eu tenho que aceitar. E outras pessoas também têm que aceitar. Eu creio assim, no Brasil, quase 90% ele crê em Deus. Com aquele que crê em Deus, ele sabe, o único criador foi Deus. Então nós, ser humano, não pode separar. Aquela coisa eu não consigo mudar, vamos deixar natural. Por quê? Como eu, Lucas, estou assim, ninguém que vai mudar esse meu corpo para colocar outro corpo. Porque eu fui criado assim. Então nós temos que aceitar a coisa natural, vamos deixar natural. Não misture.
E aí o problema está aí. Algumas pessoas, ele quer, porque pode dar você pela conceito, sobre porque você é negra ou negro, mas diga a ele, eu quero ser como você. Ele vai conseguir transformar você para ser como ele? Não. Então, coisa natural, vamos deixar como natural, porque essa foi criação de Deus. É só esse detalhezinho que só esse bem esse complicador aí. Outro dia, eu conversando com uma pessoa, recebi uma pessoa na rádio, e aí a pessoa dizia assim, não, mas você é mais ou menos negra, você assim é mais ou menos, não é? Como se estivesse me prestando um elogio. Eu disse, não, eu sou negra toda mesmo. Esse cabelo é negro, a minha pele de alma branca, né? Porque já disse você é uma negra de alma branca. Você nasceu você é moreninha. Aí a gente, como, existe assim aquele cuidado, não é? E quando você mesma é capaz de aceitar, por exemplo, como você mesmo diz, Lucas, eu sou assim, né? Eu sou assim. Isso faz toda a diferença, Nádia. Faz sim. Toda a diferença. Você não precisa mais desse... Eu não vou chamar nem de apoio, porque não é um apoio, né? Você não precisa desse sentimento alheio para você se sentir, para você saber quem você é de fato, né? Quando eu descobri a negritude, porque assim, nascer com a pele negra não te dá toda a consciência de quem você Exato, não. Essa é uma construção. Você vai para a escola e você é aquela negra ou negrinha, e aí vem os apelidos e você sofre com isso. E você não sabe o que é, né? Você é deixado de lado, você não sabe o que é. Se você é inteligente, você tira nota boa, já vem aquela coisa como se fosse algo fora do normal. Com certeza. Né? E você tirar uma nota ser boa. Estudado. Não, então, assim, quando a gente se apodera de tudo isso, a coisa muda. No começo eu tinha muita raiva, dá aquele sentimento de raiva, mas por que fizeram isso? Eu ficava lendo e pesquisando e vendo a história não contada, e aquela revolta. Mas depois você para, pensa e diz assim, não é culpa dessa outra pessoa, né? É toda uma construção muito bem arquitetada, são muitas muito coisas bem planejada. Né? Essa história de que o Brasil não é racista, isso é uma nossa cara de gênio, né? Porque você leva na cara porque você é negro, mas no seu inconsciente, não, isso não foi racismo, né? Ou então quem vê de fora, com certeza fez alguma coisa, não sabe nem disso tudo. Então a gente começa também, como o Lucas, a se encontrar uma harmonia dentro de você, de você assim olhar para o outro, é uma pena, mas essa criatura ela não tem noção do que ela está dizendo, ela não sabe de nada, ela só tem não é nem minha verdade, é uma parcela muito pequena de uma verdade que ele supõe. E a gente começa a perceber que o problema não é nosso. Exato, né? Então a gente se protege mais para não entrar no mesmo jogo e devolver com a mesma moeda. Então você vai para a conscientização. Que a nossa geração demorou um tempão, né? Quase já maduros, né? Perceber essa falsa democracia racial que a gente vive, né? Sem dúvidas. E hoje é muito legal que a gente está aqui, né? Sem dúvida. Podendo falar para essa nova geração. Hoje é muito gratificante ver pessoas, por exemplo, dando gritos na própria mídia, né? Dizendo assim, não, as coisas não funcionam assim. Isso não me representa, eu não estou bem assim, eu quero ser, eu preciso estar nessa condição. E é muito interessante perceber que as pessoas que estão à frente hoje, por exemplo, falando da mídia televisiva, a comunicação em si, elas hoje estão fazendo esse papel para que a sociedade também acorde, né? Exatamente. Porque essa representatividade, ela é necessária. Muito necessária. Nós entendemos que ela tem mudado muito, né? Por exemplo, ver Cacheadas hoje na TV me dá o empoderamento que eu preciso para dizer assim, pô, eu não quero mais alisar o meu cabelo, né? Nós, com o projeto Cachos e Conversas, a gente escuta muito isso. Eu passei muito tempo, eu achava que eu precisava ter o cabelo liso para que eu pudesse ser aceita, né? Hoje eu entendo que com esse cabelo cacheado, eu posso exercer a minha profissão, eu posso ser mãe, eu posso ser quem eu quiser nesse mundo, né? Então, esse empoderamento, ele é extremamente necessário. Né? A mídia, ela tanto favoreceu a consolidificação dessa imagem, como também hoje ajuda a desconstruir, né? Você vê uma Thaís, você vê Nível, você vê pessoas, né? Você vê uma Maju, né? São poucos ainda por força de lei também, né? E essa lei, a gente também não veio de graça. Vê as custas, de luta, pois é, de uma Luísa Maim, de uma Lélia Gonzalez, de tantos, da Benedita da Silva. Então, até para essa lei existir e obrigar que 5% sejam de atores negros, é um fruto de uma luta. É pouco, é pouquíssimo. Tem 95% de pessoas não negras, né? Atuando e com acesso a papéis privilegiados. Então, por que a gente não pode ser presidente do Brasil? Como fulano se destaca, né? Gente, põe mais gente aí para você ver o que é que
que dá, né? Tá bom, de papéis mais significativos, Exatamente. de você ser um banqueiro, de você ser presidente, você ser... E sair desses espaços que nos aprisionam. Nada contra ser doméstica, né, ser cozinheira, ser chofer, são profissões digníssimas. Mas a gente pode ir além disso. Não é só esse espaço que a gente pode ocupar. A gente pode ocupar todos, até outros. Falando dessa história, né, de consciência, de família. Sua família sempre te apoiou? Sempre, sempre. E lá em casa é uma mestiçagem muito grande. Né? Minha mãe é boliviana, índia, meu pai é mulato, né? Negro, né? Filho de um português com uma mulata. E nasceu eu e minha irmã e a gente... Me perdi no que você perguntou. A represento sempre apoiou. Sempre apoiou. Sempre apoiou. E quando eu decidi ser atriz, ninguém nunca disse, não faz não porque você é negra, você não vai ter espaço, porque quando eu me tornei atriz, isso era quase impossível, né? Entrar numa TV. E quase impossível. E ninguém nunca disse para mim, não vá, faça o que você tem que fazer e conquiste o seu lugar. Lucas, para ser artista na sua família, tem mais outras pessoas que foram para esse lado ou só você nasceu com essa mentalidade toda? Na verdade, com África, até hoje existe tribo. Eu venho numa tribo que chama Makonde. A tribo Makonde, a original delas é no Moçambique. Então, essa tribo, desde de início na vida deles e da história, a arte já está impregnada, ele né? é muito bom, trabalha com arte, ele trabalhava com arte, mas ele não trabalhava com arte como hoje em dia, como comercial, assim. No início, a história... Um quê profissional, né? A história mostrava assim, ele fazia arte para educação, para filhos ou mulheres, como cuida de crianças. Tenho tanta inveja dessa sua tribo. Tempo de cerimônia, assim. Então, ele fazia esse tudo arte para... como aquele fica feliz, Então, eu nasci nessa tribo. Eu comecei trabalho com arte, eu tinha 14 anos. 14 anos já, estava indo para a escola. Quando volta, vou com minha avó para começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com escultura. Então, desde esse tempo até hoje, a arte não sai na minha cabeça. E além de eu espero que não saia nunca, que você, olhe, cresça muito com esses seus negócios no mundo das energias e que você não esqueça da arte, tá? Eu vou fazer mais um intervalo, gente, mas eu volto já pra gente continuar esse papo. Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Autoescola Cruz da Menina, credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência, profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Autoescola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Autoescola Cruz da Menina, você na direção certa. O primeiro semestre na Assembleia Legislativa foi de trabalho intenso. Quase 1.500 matérias apreciadas, 1.200 requerimentos e projetos de lei aprovados para melhorar o dia a dia do povo paraibano. Benefícios também para os servidores. Foi criado o Centro Administrativo, que já está de portas abertas no Paraíba Palace, um dos prédios históricos mais belos da capital, trazendo a Assembleia para ainda mais perto da população. Assembleia Legislativa da Paraíba. Trabalho que você vê. Oferecimento Moinho Patuense, tradição e qualidade. Rua Vereador Joaquim Leitão, 309 Centro. Televendas 3421-2048. Produtos do Moinho Patuense, do jeito que a gente gosta. Tô indo pro hotel, tá? Beijo. Should I turn it down, man? Don't worry, I just finished my call. Aquele momento em que você se dá conta que já tá falando inglês.
No CCAA, você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you're speaking. Posto Beira Rio 8. Novas e modernas instalações. Rua Solon Medeiros, no bairro do Jatobá. Com a gasolina mais barata de Patos. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5 às 19 horas. É verdade. Nós estamos de volta, tá vendo? Como eu digo, o nosso papo continua aqui nos nossos intervalos, né? O Lucas estava falando aqui das, posso dizer, tristezas e felicidades voltadas para as artes, né, Lucas? E nós falávamos também dessa valorização que existe no nosso Brasil, ou desvalorização, né? De fato, dar valor ao que é nosso, né? De contar a nossa própria história. Quando eu trago essa história de se perguntar, por exemplo, um brasileiro para onde ele quer ir nas férias, ele vai dizer, eu quero conhecer o Walt Disney, né? Eu quero ir para os Estados Unidos. E ele muitas vezes nem conhece os arredores de onde ele mora, né? Não conhece nem as suas próprias raízes. Nunca foi nem na Bahia, por exemplo, né? Ou visitou a capital, João Pessoa. Você sente essa necessidade de valorizarmos o que é nosso, Nívia? Com certeza, principalmente nesse momento que a gente está vivendo tão difícil. Negar o Brasil é a coisa mais fácil, né? Agora, valorizar o que a gente tem, lutar por um país melhor, né? Por gente mais decente, cuidando da gente, é o que a gente tem que fazer, é valorizar esse país que é lindo, cheio de riquezas, lugares maravilhosos, pessoas talentosas em todas as áreas. Então, assim, a força desse país está nas pessoas e são as pessoas que têm que valorizá-lo. E se há alguma mudança, tem que vir da gente. Tem que vir de nós. Eu percebo isso. Fala nessa parte, por exemplo, cultura. Quando você diz cultura é vida. Vamos dizer, Nordeste, tem cultura do Nordeste. Mas você vai ver uma pessoa que sai, por exemplo, aqui em Patos, ele vai querer adaptar coisas. Por exemplo, hoje em dia tem comida chinesa. Mas a pessoa vai dizer, eu gosto dessa comida, eu gosto de cuscuz. Eu gosto de cuscuz com bode. Arroz de leite. Tá entendendo? Eu gosto de caldo de mocotó, né, Lucas? Para a criança, aquele que está crescendo hoje em dia, daqui a pouco ele não vai entender o que é esse cuscuz. Tá entendendo? Aquela comida típica que está na história do paraibano, ele não vai entender o que é significa. Lucas, você não tem filhos, né? Mas morando no Brasil, estando um tanto longe da sua cultura, você pensa em passar toda essa coisa de vida, né, que a gente está falando aqui para o seu filho, para que você não esqueça e nem ele também esqueça dessa cultura? Sim, pode passar, mas a única coisa, sabe por quê? Tem dificuldade. Por exemplo, no meu país, vamos dizer para o local, meu país primeiramente ensina coisa de dentro do país. Está entendendo? Essa é diferente. Legal, né? Ensina a cultura tanzaniana. Aqui no Brasil, muitos livros, ele que ensina coisas de fora, muitos do que daqui. Aqui a gente já nasce dizendo bye bye, né? Pronto. Então, aí a gente fala oxente. E outras coisas. Pai, o filho, ele não conta a história de bisavô, como ele vivia. Exato. Como você vai preservar história? Sua história se você não conta a sua história, né? É difícil. Então, a criança ele vai adaptar aquele que está escutando com a professora, com amigos, na TV, aquele né? que vai assistir na televisão, ele vai assistir assim. Hoje em dia, todo pai ou mãe está muito ocupado. Não tem tempo para ficar viver com sua filha, ensina, a pessoa vivia assim antigamente, a pessoa ajudava assim antigamente. Hoje em dia não existe. Então fica difícil para nós conservar aquela cultura. Lucas, uma curiosidade, o que você comia lá que você come aqui? Arroz, feijão, mas tem outros tipos de comida e também tipo de tempero, tempero diferente. Por exemplo, aqui feijão mistura com carne pouco, assim. Lá um pouco diferente, cada um se cozinha diferente. Mas além desse tem outro ingrediente. Por exemplo, no arroz bota leite de coco, né?
Fica bem gostoso. Eu já não estou gostando dessa receita. Eu vou ficar com cuscuz, viu, Lucas? Mas o quanto é importante a gente conhecer do outro, né? Vou convidar o Lucas para jantar lá em casa, eu vou ter que misturar o arroz, gente, com leite de coco, entendeu? Olha, eu vou te falar que eu já comi e é muito bom. Sério? É uma delícia. Arroz de coco, feijão de coco é uma delícia. Sério? É uma delícia. Então, o cheiro, você sente o cheiro totalmente diferente. É gostoso, é verdade. Lá em casa, como eu disse aqui, nós temos 4. Às vezes nós cozinhamos lá. Tem uma comida que chama pilau. Até minha esposa, ela gosta muito desse pilau. É muito bem, mas ele fica cheio de ingrediente, muito ingrediente. E ele mistura carne, como aqui que cozinha aquele arroz com carne, mistura junto, mais outros ingredientes. Bem gostoso. Que legal, já tô ficando com água na boca. Também. E aí a gente percebe o quanto é importante conhecer o outro, né? E aí você aprende a valorizar. Com certeza. Eu acho que o conhecimento é a base de tudo. Às vezes a gente compra muitas ideias que são colocadas aí sem nem saber de onde é que elas vêm. E a gente absorve e depois reproduz como se fosse verdade absoluta. Eu acho que conhecimento é tudo. Conhecimento realmente é libertador. Quando a gente busca a origem das coisas, a história das coisas, quando você vai a fundo e desconfiar sempre. Eu digo até para meus alunos, assim, olha, não acredite em uma palavra do que eu estou dizendo. Vão atrás das fontes, porque assim você tem que ver com seus olhos, né? E para também mostrar para eles que não é uma coisa, se não é porque eu estou dizendo, mesmo na condição de docente, de professora, não é porque eu estou dizendo que tem que estar absolutamente certo. E que você tem que engolir e sem refletir. Então, até porque muitas vezes a sua realidade não é a minha realidade, né? Procura, vai atrás. Se surgiu uma notícia, não sai passando, né? Que hoje em dia é muito comum, Facebook, WhatsApp. Você recebe uma notícia, não vai passando. Vai atrás de realmente saber se aquilo é verdade ou não. Você pode estar contribuindo para o bem, mas também para o mal. Então, acho que em tudo, conhecimento é a chave. Quando a gente busca compreender qual é a história dos negros no Brasil, né? Que conexão tão forte, tão próxima a gente tem com a África, o que é que nos une, o que é que nos distancia. Eu acho que quando a gente... o que é que a gente sofreu para ter o direito de ser chamado brasileiro hoje. Né? Quando a gente vê isso, você conhecer aqui a tudo que nós somos submetidos, né? Em termos de castigos físicos, psicológicos. E apesar de tudo isso, nós estamos aqui como maioria da população porque nós viemos de uma origem muito forte. A África resiste às explorações contínuas, né, das potências europeias. A gente resistiu por mais de 300 anos e hoje somos a maioria da população. Ainda, né, sob o jugo, né, de uma minoria, né, que nos oprime, que nos retira direitos, nos retira a condição de dignidade, mas estamos aqui, sobrevivemos há mais de 300 anos e vamos sobreviver. Agora a gente precisa investir nessa juventude para conhecer a nossa história, para continuar resistindo. E tomara que a gente recupere, assim, para a infância, para a juventude de agora, essa questão africana que é linda, que é a do griot, do contador de história. A gente perdeu essa questão da oralidade, de saber quem a gente foi, de onde a gente veio, né, para poder passar e ter raiz, né, ter conhecimento, ter educação, porque assim se forma um cidadão, ter cultura, a cultura vem daí também, né, da oralidade. Quando a gente percebe a fala do Lucas, né, dizendo dessa mistura toda, de estar no Brasil, de sentir essa necessidade de misturar esses ingredientes, né, nós somos essa mistura, né, e infelizmente ainda não nos reconhecemos como essa mistura. Ainda estamos nesse processo de segmentar as pessoas, né? Você é negro, você é branco, você é índio. E não reconhecer essa cultura, né? É uma necessidade para você, Lucas, entender que, de fato, nós somos essa mistura? Não, na verdade, isso que tem muito grande problema. Porque quando você começa a separar coisas, isso significa que vai ter problema. Vai ter problema. Com certeza, né? Você está separando coisas. Como eu já falei antes, como nosso ser humano, não precisava separar. Porque quando você começa a separar, você vai primeira superior, segunda classe, primeira classe. Está entendendo? Essa separação não existia. E aí, como hoje em dia, vamos dizer, continente africano,
muitas televisão, você abre televisão quando no jornal, coisa que vai passar no continente africano, o pessoal passava com fome, passava o quê? Tá entendendo? Mas ele não mostra aquelas coisas boas. Como eu vivi lá há muito tempo, eu sei como é. Que não é só aquela miséria que é pregada, né? Tem pessoa, é verdade, vive com muito complicado vidas, mas também tem coisas boas. O que agora que passa na vida, por exemplo, pessoa que vai assistir, vai dizer o quê? Você negro está aqui no Brasil, que passa fome lá negro, ele vai dizer o quê? Ele vai botar um gênero, ele dizer, tudo negro está sofrendo demais. Tá entendendo? Mas essa separação que dá muito problema. Se for desde o começo, não surgia esse nome negro. Será você chama Nádia, você é Lucas, você pronto, já não existia essa separação. Mas quando eu chamo negro, a pessoa vai procurar por que ele está chamando negro. Tá entendendo? E ele vai descobrir por que ele foi assim, sofrimento. Vai contar muita história, tudo aquele não, coisa ruim na sua vida. E aí a pessoa diz, não, esse povo não presta não, por causa da sua história, tá entendendo? Mas vamos procurar quem é que causou essa história, tá entendendo? Você vai ver, tudo culpa vai jogar com a geração. E aí a pessoa não entende essa parte. Eu vi um vídeo essa semana de uma menina muito, muito lindo. Tinha 5 anos de idade e a professora estava sugerindo que eles ficassem separados por cor, né? E ela olhou assim para a professora e disse, vamos fazer o seguinte, professora, vamos separar quem tem braço e quem tem perna? E aí quem não tem fica de um lado, quem não tem fica do outro. Aí a professora ficou olhando assim para ela e disse, porque por cor todo mundo tem pele, professora. E aí é muito grave, né? Porque a nossa educação, e aí o papel do professor em sala de aula, esse que serviria para desconstruir toda essa realidade que foi construída, né? Toda essa segmentação que acontece. Eu tenho uma preocupação muito grande com esse espaço, porque eu acho que ele é transformador de verdade, quando tem pessoas que estão ali querendo transformar essa realidade, né? E ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce racista, né? Ninguém tem preconceito porque você é negro, né? Nós somos induzidos a isso, Nádia. É construído socialmente. Eu tenho medo dessa questão da mistura, porque ele foi muito bem utilizado para dizer que no Brasil não existia racismo, que eram todos misturados, mistura do português, né, do índio e do somos negro. Iguais, né? Que somos todos iguais, as oportunidades também são iguais, né? Eu também não concordo com essa história de separar, mas eu acho que a gente precisa respeitar. Respeitar a sua origem, seja negra, seja portuguesa, indígena, que é outra população, que eu acho que é tão tolhida, né? E, já estava aqui muito antes de nós, de todos nós, né? Então, eu me preocupo muito com isso, porque às vezes você mistura e para diluir, né? Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que a gente precisa respeitar. Como o Lucas disse, respeitar a pessoa. Você não precisa de nada mais. Se você trouxer dentro de você o respeito pelo outro. E outra coisa que o Lucas disse, se somos todos cristãos, se você o amar ao próximo, independente de qualquer outra coisa, eu acho que a gente não tem o problema, porque nós somos muito longe de discurso e prática muito distante. E a escola faz parte da sociedade. Então, se a sociedade é racista, a gente não pode querer uma escola contrária. A gente precisa trabalhar com esses dois espaços. E para o professor fazer algo a respeito, é preciso que ele tenha nele essa condição, esse conhecimento. Então, muitos estão lá reproduzindo o que aprenderam. Nunca pararam para pensar, será que isso que eu estou fazendo é certo? Às vezes nem acham que está sendo racista, que está contribuindo mais para isso do que para o contrário. Então, esse é um espaço que precisa ser muito bem pensado. O professor precisa ter essa consciência, mas nada vai acontecer se dentro dele tiver aquele racista incrustado que se recusa a abrir mão de suas certezas inabaláveis. Nós não somos racistas, mas, né, depois desse mas... não sou racista, mas eu não sou racista, eu tenho até um amigo negro. Exato, pronto. Meu avô era negro. Pois não, nada contra. Uma vez eu estava... Como ele diz, falta de amor, né? Se quando você ama o próximo, não importa como ele está. Você tem que mostrar seu amor. Isso é muito importante. Porque se for nós, vamos dizer, como coisa de separação, mas quando tem amor, e por aí você pode amar a pessoa que perdeu o braço, não tem um olho, tá? Amor supera tudo, mas quando tem amor, tem que amar a pessoa de qualquer jeito.
Então nos Esse é falta Quando muito. você ama verdadeiramente, você respeita, Tá nos né? faltando amor, então. É verdade, Muito, muito, né? Eu acho que é exatamente esse o problema É. da nossa humanidade. Tem faltado amor pelo outro, né? E, por exemplo, eu estava contando um dia lá na escola dela, Nádia já sobre... tem escola, gente. Medicina, né? Ninguém faz. sobre aluno, né? Por exemplo, ela é professora, né? Eu creio, primeiro lugar para ensinar boa educação para a criança é na escola. Porque professora que vive muito tempo com o aluno. Como hoje em dia, eu já disse, corrida muito grande, pai, não tem tempo. Mas se hoje em dia, se professora, ele vê algumas alunas fez coisas erradas, ele chama ela com atenção, ele quando sair lá vai contar com o pai. E o pai ele vai botar na justiça. Aqui no Brasil. Tá entendendo? Ele está dizendo isso aqui no Brasil. Mas Essa é uma realidade nossa mesmo, né? No meu país, eu vivi uma vida, vamos dizer, muito boa. Ensinamento, né? Muito boa. Por Eu quê? quero ir lá para a sua tribo. Eu já estou querendo ir para essa tribo. Gente, eu acho que eu vou para a Tanzânia. Eu acho que eu vou fazer o dialogando de lá, viu, Lucas? Mas é interessante, assim, a participação de Lucas no CEMID, que é um evento que a gente tá promovendo, vai ser interessante, porque essa percepção de escola, da figura do professor na tribo dele, e como a gente vê totalmente oposto lá, como ele diz hoje, se você repreende, né, para o bem um aluno, você corre o risco de ir para a justiça, como ele diz. Lá é o contrário, sabe? Lá o interessante, a pessoa do professor é a questão da valorização, né? Sabe? É o que a gente tinha antes, né? Quando eu estava na escola... Quando eu estava na escola, era assim, Deus me livre do meu professor dizer que eu lá fiz alguma coisa, né? Porque o meu professor... Já vem pra tinha casa muito chorando, respeito, já né? imaginando. Já chegava em casa e mãe, me desculpe, mãe, né? Porque o a gente tinha professor respeito sempre e valorizava. Exato, principalmente isso. Olha, gente, eu tô tão feliz com essa conversa. Lívia, muito obrigada por você ter aceito vir conversar conosco. Prazer imenso, um prazer estar aqui em Patos de novo. Tomara que eu possa voltar com o Luiz Gama Vai pra cá. voltar. Vamos torcer, cara. Obrigada. Vamos fazer uma força. E obrigada aqui, pela tá? oportunidade de conhecer o Lucas e a Nádia. É um prazer imenso. Lucas, muito obrigada, tá? Na sua próxima vinda aqui, a gente vai falar do seu trabalho artístico, tá? Não vamos mais fazer essa propaganda do Lucas eletricista. Vai dar tudo certo nessa na sua nova carreira, mas não esqueça as artes plásticas, tá certo? Tá certo, tá certo. Muito obrigada. E dê um abraço na sua esposa por ter lhe liberado para vir aqui, tá? Nádia, muito obrigada mais uma vez pela sua vinda, tá? Poder falar de coisas que são tão nossas, que são tão minhas, que são tão pele, tão Brasil. E poder dialogar, né, compartilhar com os colegas, né, de cor, digamos assim, né, com os colegas de cor. Isso é muito bom. Eu acho que a gente está fazendo algo bacana demais para quem está do outro lado. Poder pensar pelo menos alguma coisa. E se irritar um pouquinho também já é bom. Com certeza. Já tá alguma coisa. Se a gente já causou um frisson em alguém, já valeu a pena essa E conversa. a gente tem que te parabenizar por criar esse espaço na TV e poder levar a nossa história, né? Pois é uma responsabilidade, né? Que a gente faz com muito amor, muito apreço. Então, você que está aí do outro lado, muito obrigada, tá, pela sua companhia. Na próxima semana a gente volta com convidados especiais e, claro, mais um papo aqui na tela da TV Sol. Um cheiro dessa nega, até lá. Tchau.